na ocasião da sua vida. Porém, aqueles que perseverarem em servir a Deus, tendo a vida justa, piedosa, temente, zelosos na obra de Deus, não poderão ficar temerosos, pois para os salvos em Jesus Cristo, para os escolhidos por Deus, não irão passar por esse terrível dia do juízo final. Pelo contrário, a Bíblia diz no Salmo 91, somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos ímpios. Naquele dia do Senhor Jesus Cristo, todos os salvos presenciarão o julgamento do juízo final. Os mortos ressuscitarão. Não importa a dimensão, o lugar geográfico em que foram sepultados. Não importa se seus corpos foram cremados e as cinzas jogadas no espaço. Não importa. Deus sabe onde está aquelas cinzas espalhadas pelo ar, pelo espaço sideral. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus ajuntarão essas cinzas, formarão corpos e o homem habitará nele para prestar conta dos seus pecados. Não importa se foram queimados, não importa se morreram afogados, não importa se foram enterrados vivos, todos os mortos sairão do sepulcro para prestar conta dos seus pecados diante de Deus. E os vivos, na ocasião da volta do Senhor, também todos serão conduzidos à presença do grande Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Não tem como nós escaparmos. Não tem. Neste mundo, a gente pode escapar, a gente pode fingir, a gente pode se esconder, a gente pode pagar um advogado para nos defender, mas naquele dia, Jesus Cristo será o Rei, o juiz, naquele grande dia. Ele julgará os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí ele diz que pregues a palavra, inster, a tempo e a fora de tempo. Corrija, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. E repreenda. Tem gente que não gosta de ser repreendido. Exorte, quer dizer, ajude que essa pessoa se coloque no lugar da bênção. Ajude que essa pessoa venha aprumar os seus pés nos caminhos do Senhor. Exorte com toda a paciência e com toda a doutrina. O homem não pode fugir da doutrina da palavra do Senhor. Agora, por que Paulo dá esses conselhos a Timóteo? Ele diz, porque virá tempo em que não suportarão a santa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, desejos, suas vontades. Esse tempo já chegou, em que as pessoas não darão ouvido à palavra de Deus. Pregar-se-á a palavra do Senhor. Deus estará falando através dos pregadores, das pregadoras, através das crianças cantando, pregando, através dos velhos, num frio desse, mas anunciando a palavra do Senhor. Só que a Bíblia diz que chegaria o tempo em que as pessoas sentiriam como se fosse coceira nos ouvidos e não dariam ouvido à voz do Senhor. Pelo contrário, zombariam, criticariam, ficariam revoltados,
indignados, e iriam se levantar contra a obra de Deus na terra. Olha, meus irmãos, com essas advertências, o jovem pastor Timóteo estava sendo instruído que também chegaria um tempo em que as pessoas iriam escolher quem eles queriam que lhes ensinasse. E nós estamos vivendo esse tempo profético, quando as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Alguém diz: eu só quero ouvir a palavra se for fulano pregando. Se for Beltrano pregando, eu não quero ouvir. Isso é um tempo profético. E esse tempo diz que também alguns iriam apostatar da fé. Apostatar seria desprezar, pisar sobre o sangue da nova aliança. Não daria mais importância a Jesus Cristo, não daria mais importância à palavra de Deus, não dariam importância às advertências do Senhor, e as pessoas levariam as palavras de Deus como algo desprezível. Então Paulo diz que chegaria esse tempo ruim, em que aqueles que ouviriam a sua palavra, eles não queriam aceitá-las. Elas iriam escolher de quem e aonde elas iriam ouvir a palavra do Senhor. E o versículo 4 diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando às tradições, voltando aos costumes da época, voltando à filosofia. As pessoas encontrariam desculpas que nas suas opiniões seriam desculpas satisfatórias para não terem um compromisso com Deus, para não ter um compromisso com a fé, para não ter um compromisso com a palavra. As pessoas seriam amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, seriam irreconciliáveis. Não teria como reconciliar com Deus determinadas criaturas da terra. E nós estamos vivendo este período de profecia. Mas agora o versículo 5 diz: mas tu, ser sóbrio, quer dizer cauteloso. Olha, irmãos, não tem coisa mais importante do que um crente cauteloso, um crente experimentado na fé. Não é tudo que ouve que a pessoa vai atrás, não é tudo que se ensina que a pessoa vai logo acreditar. Não, eu vou ver se isso está de acordo com a Bíblia. Surgiu uma coisa ali, uma coisa acolá, alguém disse: eu vou por esse caminho, mas o sóbrio disse: não, eu vou consultar a Deus. Eu tenho um Deus sobre minha vida, eu tenho um Espírito Santo dentro de mim, eu não faço mais a minha vontade, eu vou ser sóbrio, cuidadoso. Cuidadoso por quê? Para não perder a fé, para não perder a esperança, porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele está ao derredor, procurando alguém a quem ele possa tragar. O diabo é profissional nesta área. Ele paralisa as pessoas, paralisa os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. O diabo é especialista em endurecer o coração da pessoa, para que a pessoa não aceite a palavra, para que a pessoa não se arrependa dos seus pecados. O diabo é especialista em fazer com que os ouvidos do ser humano recusem a palavra de Deus, mas os ouvidos estarão atentos para as músicas mundanas, para as palavras pornográficas, imorais, indecentes. O mundo entraria em colapso. Mas tu, ser sóbrio, sofre as aflições, porque aqueles que fazem a obra de Deus
seja homem ou seja mulher, irmã Helena, passarão por aflições, aflições dentro de casa, aflições na família, aflições no trabalho, aflições entre os parentes, para perturbar a sua fé, mas sofre as aflições. E ele continua dizendo: e faz a obra de um evangelista. Não precisa ter um título para fazer a obra de Deus. Faz a obra. Com aflições, irmã Cleide, com dificuldades, mesmo enfermos, mas faz a obra. Não desista de fazer a obra de Deus, a obra que Deus entregou a cada um de nós. Hoje, este culto, a irmã Maria Mendes está fazendo a obra de Deus, trazendo a sua palavra, para que os seus vizinhos, a sua vizinhança, ouça a boa palavra de Deus. E ele diz: faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Faz aquilo que Deus te entregou para fazer. Não desanime. Viu, irmã nega? Vence o desânimo. Vence a tristeza. Vence as angústias. Viu, Maciel? E faz a obra de Deus. Por quê? Porque fomos escolhidos para este fim, para fazer a obra de Deus. E quando encerrar o nosso ministério nessa terra, então lá do céu, o Todo-Poderoso dirá: vinde bendito do meu Pai, ou bendita, e tome por posse o reino que já está preparado para você. Aleluia. Desde a fundação do mundo. Glória a Deus. A certeza que nós temos é que quando cumprirmos a obra de Deus, Deus nos chama e levanta outro para continuar fazendo a obra, porque a obra não pode parar. Deus em Cristo vos abençoe com esta palavra que Deus nos deu nesta noite.